Boa tarde a você. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Jesus falou: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo da redenção. É aquele a quem Jesus, quando ainda estava na terra, falou para os seus discípulos e para os que ouviram a voz do seu conhecimento e da sua sabedoria e do seu poder. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, o Espírito Santo, da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não pode ver e nem receber, mas vós já o tendes, porque Ele estará consigo, Ele estará dentro de vós. O Espírito Santo, que é o selo da redenção do homem, para guiar o homem em toda a verdade, para ensinar o homem o caminho santo de nosso Deus. Mas hoje há muitos espíritos. Paulo falou que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas tem significado. Mas se o homem, quando ouve a voz do Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala para ele não endurecer o coração, porque quem fala na boca do homem não é o homem, é o Espírito Santo de Deus, que foi dado sobre todo homem, foi derramado sobre toda a carne, para que nesses últimos tempos, os últimos dias da profecia que o profeta Joel falou, ainda enquanto estava na terra, e ele, pelo Espírito de Deus, profetizou que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus, e ele veio para convencer o homem de três coisas: para convencer do pecado. Jesus falou que do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe desse século já está condenado. Ninguém vai comparecer diante de Deus naquele grande dia do juízo final, indesculpável, como quem diz: eu não ouvi, eu não sabia, não me falaram, não me avisaram. Mas Deus deixou a sua palavra, Deus deixou os apóstolos, Deus deixou os profetas, e Deus deixou por esses últimos dias a igreja, que não é encabulada em quatro paredes, a igreja que não é denominação A e B, a igreja que é o corpo de Cristo aqui na terra, é a representação de aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, porque o mesmo Jesus falou: sobre a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. A igreja de Cristo é o corpo, somos um membro deste corpo de Cristo, dessa igreja verdadeira. Por isso que a igreja, ela não está enquadrada no sistema religioso satânico que está envolvendo o povo de hoje, está entrelaçando o povo, e o povo erra porque não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Jesus falou: o povo, pela ignorância, não conhece a Deus, e quando falam para eles, eles ignoram, de tal maneira que eles querem viver no deleite do pecado, no prazer momentâneo carnal, e desvalorizam aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, o seu amor mostrado e demonstrado na cruz. A crucificação de Cristo foi a prova do verdadeiro amor de Deus pela raça humana, porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que aquele que não crê no Filho já está condenado. A condenação é simples, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não querem vir para a luz, para que as suas obras más não sejam reprovadas. Então, quando o homem está nas trevas, quando ele vem para a luz, a obra dele é reprovada. O adultério que ele cometia tem que ser reprovado diante de Deus, para que ele ache graça aos olhos de Deus. A prostituição, a bebedice, a ladroice,
a avareza, a idolatria tem que ser reprovada diante de Deus, para que você ande na luz, como Ele na luz está, e tenha comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que se nós confessarmos as nossas culpas, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça que nós cometemos. O homem mais vil pecador que seja na face da terra, seja ele traficante, seja ela prostituta, seja ele um pedófilo, seja ele o que for, se ele dobrar os joelhos, dirigir a sua prece para o Deus vivo, se ele confessar a sua transgressão e se arrepender de todo o coração, do mais profundo e íntimo da alma, a Bíblia diz que se ele deixar aquilo que ele praticava, ele alcança de Deus a misericórdia. Jeremias falou em seu livro de Lamentações: põe a sua boca no pó, para que assim haja esperança e Deus tenha misericórdia. A Bíblia manda o homem colocar a cara no pó para pedir a misericórdia do Senhor, mas o homem, em vez de fazer isso, ele está enchendo a cara de pó, de cocaína, de maconha, de bebida, de prostituição, de sexo fora do casamento, de namorinho com um e com outra. O homem, em vez de colocar em prática aquilo que Deus deixou escrito como ordenança, ele quer ouvir a voz do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Jesus falou e deixou bem claro no livro de João, capítulo 8 e versículo 44: vós tendes por pai ao diabo, porque vós quereis satisfazer o vosso desejo. É Jesus que falou que aqueles que estão praticando a mentira é filho do diabo, aqueles que roubam é filho do diabo, aqueles que mentem é filho do diabo, aqueles que são avarentos são filhos do diabo, aqueles que vivem a vida inteira correndo atrás do dinheiro para se dar bem na vida, para ter uma vida boa, uma vida de bonança, e se esquece da vida eterna, que Jesus veio aqui na terra, padecer pelos nossos pecados, levou sobre si as nossas culpas, o castigo que nos traz a paz estava nele. Mas o que os homens fizeram e o que os homens estão fazendo, a porcentagem que o homem diz que tem o amor em Deus é só relacionado a 10%. Ou você ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças e de toda a sua alma, ou você não ama a Deus, como diz as religiões e como o seu próprio coração diz, porque a Bíblia diz que se nós quisermos amar a Deus, é só nessas 4 coisas, essas 4 recomendações que ela fala para que o homem faça. E a quinta é amar o seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus de todo o teu coração e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus testemunhos, os seus preceitos. Amar a Deus é o dever de todo homem. Temer a Deus é o dever de todo homem. Se afastar do mal é uma obrigação nossa, porque o mal jaz à porta, o pecado jaz à porta. Mas o homem, em vez de correr do pecado, ele abraça de corpo, alma e espírito. Sendo que Jesus falou: sede santo, como santo é o vosso Deus, andai na luz, como eu na luz estou. Mas em vez de andar na luz, em vez de andar por esta verdade, os homens preferem andar na mentira, na ignorância. Os homens preferem andar segundo o curso deste mundo, segundo o caminho de morte. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que o homem pode oferecer em resgate à sua alma, Jesus falou, ele, por mais que seja bom, por mais que seja aquela pessoa que se diz ser, mas na verdade não é nada,
Jesus falou que ele não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode acrescentar um dia de vida. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. O bem mais precioso oferecido para um homem foi a vida eterna, que em Cristo Jesus foi oferecida por Deus Pai, de nosso Senhor. Mas os homens estão trocando esta vida de curtição, ao carnaval. As pessoas gostam de viver uma vida de deleites, de concupiscências, de prazeres loucos e nocivos, que estão submergindo os homens à perdição eterna. Estão se desviando facilmente dessa verdade. A verdade não é do Edir Macedo, a verdade não é do Papa Francisco, a verdade é de Jesus Cristo, aquele que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nenhum homem vai até o Pai se não for por Ele. Não adianta rezar Ave Maria, não adianta dobrar os joelhos e se curvar diante de uma estátua, porque ela não tem poder para poder te salvar, ela não tem poder para te livrar sua alma da condenação e da ira futura desse grande e terrível Deus, que os homens estão brincando, que os homens estão debochando, os homens estão escarnecendo, por causa do pecado que entrou em um homem, e por causa deste homem, todos morreram. A fé não é de todo mundo, e as pessoas pedem para Deus: Senhor, ó Deus, ajuda meu time a ganhar, ajude eu a ganhar nessa loteria. Lembre-se bem que quando você faz esse tipo de oração, você está pedindo para o Deus desse século, Satanás, e todos os demônios caídos, um terço dos anjos que se transformaram em demônios. Quando você pede para Deus malandragem, como Raul Seixas pediu, você está pedindo para o diabo. Porque para Deus você pede misericórdia, para Deus você pede vergonha na sua cara de ficar traindo a sua esposa com o amante, para Deus você pede vergonha na cara. Esse Deus aqui não brinca, Ele mata, e é Ele quem faz viver, é Ele que assoprou o fôlego de vida e fez o homem alma vivente. Sabe para quê? Para tributar a Ele a glória, o louvor e a honra. Mas o homem está tributando o louvor, a glória e a honra para o diabo do funk, para os demônios do sertanejo, para os demônios do rock and roll. Os homens estão dando a glória que era para ser a Jesus, para os homens, para a criatura. A Bíblia diz lá em Isaías 42 que Deus não dá a sua glória a outra, e nem o seu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas olha como os homens ovacionam o outro. Neymar é conhecido como uma celebridade no mundo do futebol, e os homens dão a ele glória, prestam a ele louvor, prestam a ele todo tipo de homenagem. Mas Neymar, não foi ele que morreu na cruz para te oferecer o perdão, para te oferecer o gozo eterno e a salvação eterna, que de graça foi nos dado. Mas os homens, eles gostam de aplaudir as suas celebridades, prestam homenagem, fazem de tudo para ganhar um autógrafo deste homem corruptível, deste homem pecador. Mas Jesus ele fala em João 4 e versículo 23 que Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Lá em Romanos 8 está escrito que nenhum homem pode agradar a Deus andando segundo a carne. As obras da carne são manifestas, aonde é a prostituição, o adultério, a avareza, a lascívia, a prostituição, malícia, idolatria. São essa e outras semelhantes a esta as obras da carne. Mas se quer viver segundo a carne, irão perecer eternamente, porque Jesus não veio brincar aqui na terra. Ele veio trazer uma mensagem séria, e a mensagem de Jesus é a mesma mensagem que ele falou para a igreja pregar.
arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada e vai cortar, vai matar. Morrem 3, 4 pessoas por segundo. É 3, 4 pessoas que morrem por segundo. E as pessoas estão brigando com Deus, pensando que o Deus que nós pregamos, o Deus dos crentes, é o Deus da Igreja Católica. Totalmente enganado. Porque esse Deus, a Bíblia diz que Ele é vivo. E Ele está vivo pelo século dos séculos, de eternidade a eternidade. Mas o Deus que a igreja tem, a igreja da religião, o Deus deles é o ventre, falou o apóstolo Paulo. São os ídolos feitos de madeira, de pedra, de ouro e de prata. Mas o apóstolo Paulo, ele falou lá em Atos capítulo 17, que o Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido pelas mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez todas as gerações dos homens. E colocou sobre toda a face da terra, para que porventura buscassem ao Senhor, se ainda que tateando pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos e existimos e nos movemos, como alguns dos vossos poetas também disseram, somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas anuncia agora em todo lugar, no sul, no norte, no leste e no oeste, para que se arrependam, porquanto tem determinado o dia em que com justiça vai julgar este mundo, por meio do varão que destinou, e disto ele deu certeza a todos, quando ressuscitou em meus mortos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, mas até hoje as pessoas não sabem disto, e quando sabem por notícia de terceiro, de segundos, mas a notícia de primeira mão está escrita para o nosso aviso, e não é eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus, que o mundo rejeita por causa do espírito do carnaval, por causa do espírito da maconha, por causa do espírito da cachaça. É o mundo que rejeita, é as pessoas que preferem ouvir o diabo do rock. Mas a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, como fez os vossos pais lá no deserto, quando me provocaram a ira. E sabe o que Deus fez com aquela geração? Matou. Sabe por quê? Porque foram incrédulos, aborrecedores de Deus. Aquele povo só sabia adorar bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar, e ainda teve a audácia de dizer que aquele bezerro de ouro foi quem tirou eles da terra do Egito. E Deus não suportou aquela geração. Deus não teve, por mais que seja ele pecador, não teve por inocente. Deus matou aquele povo antigo por uma razão, porque eles viram os sinais que Deus, pelo ministério de Moisés, operou lá no Egito. E a Bíblia diz em Deuteronômio que profeta semelhante a Moisés o mundo nunca viu e jamais vai ver, e nem se levantou outro profeta semelhante a Moisés lá em Israel.
Porque pelas mãos de Moisés, Deus fez sinais, Deus fez prodígios, Deus transformou a água em sangue, Deus colocou a serpente para virar o cajado, e o cajado virou a serpente. Deus enviou pragas, 10 pragas. A última praga foi aonde Deus, por esta praga, que foi a morte de todo primogênito, aonde Deus livraria de todo o seu povo das mãos de Faraó. Sabe quem é Faraó? É a simbologia de Satanás neste mundo que ele governa. E ele determinou, quando Moisés trouxe uma mensagem: deixa o povo, o meu povo, sair e me prestar culto lá no deserto por 3 dias. Mas aquele Faraó endureceu o coração, não porque ele quis, mas porque o próprio Deus quis. Sabe por quê? Porque Deus quis mostrar grande a sua mão e grande o seu poder. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus sempre enviou os profetas para mostrar para o povo o quão ele ama esta geração, o quão ele amou a geração antiga. Mas a geração antiga preferiu ouvir o Deus Baal, o Deus Moloque, a estrela do Deus Refã. Prestavam cultos dia e noite, sacrificavam os seus próprios filhos para Moloque. Mas quando Deus pediu para eles oferecer sacrifício agradável, sacrifício santo, vivo para ele, o povo começou a questionar Moisés e Deus. E Deus não tolerou aquela geração, abriu a terra e consumiu os rebeldes, os desobedientes à sua palavra, ao seu decreto. Jesus, ele hoje oferece para qualquer um. Ele ainda fala: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir essa mensagem, ouve. Mas não gosta, porque o que eles gostam é de ouvir Padre Marcelo Rossi, o que eles gostam é de ouvir Papa Francisco, o que eles gostam é de ouvir esses mercenários, lobos cruéis em pele de ovelha. O catecismo romano, a besta que se levanta contra o povo de Deus, eles pregam doutrinas que não partem desta palavra, inventaram dogmas para poder colocar o povo em servidão dos seus próprios interesses. Mas Jesus Cristo, ele afirmou que os homens invalidam o mandamento de Deus pelas suas doutrinas, pelos seus preceitos e heresias. Estão ensinando o povo o caminho errado para ir para o céu. O povo pensa que ficar bebendo a vida inteira, se prostituindo, fazendo o que é contrário à sã doutrina, eles pensam que depois que morrer, o padre vai lá, ou o papa, vai queimar uma vela durante 7 dias. E quando ocorrer esses 7 dias, a alma do cidadão sai do purgatório e vai lá para o paraíso. É mentira que inventaram para poder engodar o homem. Mas Jesus falou em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado uma só vez morrer. Você não vai reencarnar num corpinho mais belo do que este que você possui hoje. Você não vai reencarnar ou no corpo de um animal na outra vida, porque não existe isso. Isso é fábula, isso é genealogia. Jesus falou que o homem, a ele está ordenado uma só vez morrer, vindo depois o juízo final. Sabe para que o juízo final? É onde Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Tudo que o homem planta, ele ceifará, porque Deus, ele não se deixa escarnecer, e o homem não pode escarnecer de Deus, pensando que vai ficar barato. Fábio Boechat escarneceu de Deus. Ele falou que Deus não existe. Não existe. Mas o Deus que ele falou que não existe, foi o Deus que permitiu que aquele helicóptero dele caísse e queimasse todo.
junto com ele o seu corpo, incrédulos, porque não existe ateu na Bíblia, existem incrédulos, e a Bíblia diz que os incrédulos serão lançados no fogo eterno. Por isso que hoje você tem que se arrepender, e não pense você que você é bom, você é bonzinho, só porque você dá comida aos necessitados, que você dá um prato de comida para um morador de rua. Isso não declara que você é bom diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que não existe um sequer bom, todos são ruins, porque as obras de justiça do homem é considerada como trapo de imundícia pela Bíblia Sagrada. É por isso que as igrejas fazem obras de caridade e pensam que serão justificados pelas suas obras. Paulo, ele deixou bem claro em Efésios capítulo 2 e versículo 8. Você tem Bíblia em casa? Então começa a ler, começa a abrir e a examiná-la. Paulo falou: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Até para crer em Jesus é dom de Deus, é a fé que o mundo não tem, que as pessoas imaginam ter, mas não tem, porque essa fé, ela está baseada naquilo que não se vê, e a prova real das coisas em que nós esperamos. Pela fé, os profetas foram justificados, pela fé, Abraão ouviu a voz de Deus, e a Bíblia diz que ele obedeceu, e ele partiu para uma terra longínqua, uma terra que ele nem mesmo conhecia, mas foi pela obediência que aquela voz falou com ele. Sabe o que na casa do pai de Abraão eles idolatravam, eles adoravam? Tinha todo tipo de santo, mais de 3.000 santos em que eles adoravam. Gênesis capítulo 12, e Deus falou para ele: sai do meio da sua parentela, sai da sua casa. Quer ser aquilo que Deus quer que você seja? Então sai do meio da sua parentela, do meio desses idólatras, esses parentes seus que só sabem assistir futebol, só sabem idolatrar imagens, só sabem pendurar no pescoço o crucifixo e rezar Ave Maria. Sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe qual é essa terra? É uma terra que mana leite e mel. Esta terra é a terra da promessa, que Jesus falou em João 14: eu vou para o meu Pai preparar lugar. E a Bíblia diz que lá em Hebreus capítulo 11, que esta terra, esta cidade já está preparada, já foi preparada. Os céus, há uma moradia para aqueles que buscavam por ela, para aqueles que andavam em santificação, em separação, na consagração da sua vida. De dia e noite eles prestavam culto para esse Deus, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de Estevão, o Deus de Natanael, o Deus de Filipe, o Deus de Abraão. Esse Deus é o Deus que eu sirvo, vivo Ele, em cuja presença eu estou. Jesus Cristo, Ele deu uma ordem, não foi só para mim, foi para aqueles que nasceram da água e do Espírito. E não vem dizer você que eu sou corajoso por vir aqui pregar essa mensagem, porque o mesmo Espírito que eu recebi, você também recebeu. Você que se diz crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você tem essa autonomia e essa autoridade que Jesus Cristo deu à sua igreja, de ir e pregar o seu evangelho para toda criatura. Ninguém vai estar isento de Deus, porque Deus está vendo todas as obras que os homens fazem. Jesus, Ele vê tudo aquilo que o homem faz em oculto e no conhecimento de todos, porque lá em Apocalipse, no capítulo 1, a Bíblia diz que Ele tem os seus olhos como chamas de fogo, e Ele conhece as nossas obras. Ninguém pode se esconder da face desse Deus. O diabo passou. Davi falou
Se eu subir ao mais alto céus, lá o Senhor está. Se eu descer o mais profundo abismo, lá o Senhor também está. Para onde eu irei fugir da sua face? Para onde você vai correr quando a ira de Deus cair sobre essa humanidade? Para onde você vai correr? A NASA há muito tempo está estudando os planetas que é mais próximo da Terra. Sabe para quê? Que eles estão dando um jeito para que quando essa ira do Cordeiro cair, eles fujam para lá. Mas a Bíblia diz que eles subir para o céu, lá eu os derrubarei pela minha própria mão, diz o Senhor. Se ele descer ao mais profundo mar, eu enviarei as pestes, eu enviarei os animais para que picam eles e eles morram. Não vai ter escapatória. O único jeito é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que Pedro falou. E Jesus falou para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que te mostrou. Pedro falou que ele não era apenas um profeta, como o povo estava dizendo. Ele era o Filho do Deus vivo. Ele era o eu sou, Jesus Cristo. Pela fé foram criados o mundo e tudo o que neles há. Pela fé, os profetas foram em busca daquela palavra, daquela promessa. Aceitou Jesus já? Pela fé, a Bíblia diz que eles saíram errantes por este caminho, mas eles sabiam que a promessa desse Deus não falha. A promessa dele não é de mentira e nem de ficção. Esta promessa, ela é verídica, ela é fiel e verdadeira. Jesus falou que todas as palavras desta profecia são fiéis e verdadeiras. Passará o céu e a terra. Ou seja, vai deixar de existir o homem que sobre a face da terra existe. Vai deixar de existir o animal que sobre a face da terra existe. Passará o céu. Vai deixar de existir as aves que voam no céu, que hoje existem. Mas essa minha palavra não há de se passar. Não há de se passar. Por isso que é bom o homem crer na mensagem da cruz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê na mensagem dos profetas. Ao menos, se não crê em Jesus, crê nos sinais que ele fez e operou. Se não quer crer na sua mensagem, crê ao menos nos sinais que ele fez. Ele ressuscitou mortos, curou paralíticos de nascença, cegos de nascença, coxos de nascença. Ele fez tão grandes sinais e maravilhas que, se foram escrever todos os livros deste mundo, não poderiam caber e nem cumprir o que ele fez. Esse tipo de igreja, mas meu irmão lá perto da lagoa. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, não habita em objetos feitos pelas mãos dos homens, não habita em crucifixos feitos pelas mãos de homens, não habita em estátuas feitas pelas mãos de homens. Esse Deus não é o que este povo pensa, porque a Bíblia diz que pela sabedoria do homem, o homem não conheceu a Deus. Uma vez por mês tem culto de jovem lá na igreja, eu sou na jovem melhor de vida, faculdade, pode fazer doutorado, pode fazer mestrado, pode cursar o melhor ensino fundamental que você conhece. Vocês estão morando aonde? Pode fazer curso online, pode ir diante desses doutores da lei. Você sabe que é em Caurariba, né? Mas pela sabedoria, o homem não conhece a Deus. 9687. Foi pela loucura da pregação que Deus manifestou 715. a sua graça. Vê se está certo aí. É pela loucura. Quer ser louco? Então seja louco por Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 10, o apóstolo Paulo falou: nós somos loucos por amor de Jesus Cristo. Mas hoje, a loucura do homem é só para fumar maconha. A loucura do homem é para tirar uma brisa que a maconha oferece, que a bebida oferece.
que as drogas É o dia das oferecem, festas mesmo, viu? que o time de futebol dele oferece. Sou louco por Corinthians, sou louco pelo Flamengo. Você e o Flamengo vai queimar eternamente no lago de fogo e enxofre, porque a Bíblia deixa bem claro em Apocalipse 22 e versículo 15 que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Aquele que adora o ídolo é semelhante ao ídolo. Quer ser igual ao Neymar, quer ser igual ao Cristiano Ronaldo, quer ser igual a Anitta, quer ser igual o Bolsonaro, quer ser igual o Edir Macedo, quer ser igual o Papa Francisco. Ai de vós, os que habitais na terra, porque Satanás desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo resta para ele. Até o diabo, ele sabe e conhece que o tempo dele está acabando, que o tempo dele de divertir o homem está acabando, que o tempo que ele tem aqui está para esgotar. Uber? É? Por isso que um dos maiores sinais da evidência da volta de Cristo é a apostasia vindo sobre a igreja apostatada da fé. Eles acreditam em campanha que eles fazem, mas não acreditam no sacrifício que foi feito na cruz. Eles acreditam em andar em sal grosso, mas não acreditam no sangue da nova e eterna aliança. Acredita em fogueira santa, mas não acredita no sangue do Cordeiro. Acredita em passar em cima de sal grosso, dar 10%, fazer voto, fazer campanha, derrubar as muralhas de Jericó, mas não acredita que Jesus Cristo já fez isso tudo por nós. Busca ao Senhor, é a recomendação da Bíblia Sagrada. Busca ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, porque dias virão em que o homem vai correr de uma parte para outra. Hoje eles correm atrás da tecnologia, de uma parte para outra, é lançamento em cima de lançamento. Isso é só para poder enganar o ser humano, para fazer o homem ficar longe desta palavra e perto da tecnologia inventada pelo homem. Mas havia um dia, como falou o profeta Amós, vão correr de uma parte para outra, buscando pela palavra do Senhor, mas não vai encontrar. Hoje você consegue comprar uma Bíblia até na rua. Hoje você acha a Bíblia, como muitas vezes eu já achei no lixo, a Bíblia que o homem desvalorizou jogando lá no lixo. Para ele não serviu hoje, mas amanhã vai fazer uma falta grande. Que lá no inferno, a sede que ele vai ter é de ouvir esta palavra, é de beber a água da vida que Jesus ofereceu de graça. Vai ser igual aquele rico, pai Abraão, peça para Lázaro molhar na ponta do seu dedo um pouco de água e refrescar minha língua, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. A sede que aquele homem estava tendo não era da água potável, da Sabesp. A sede que ele tinha é de ouvir a palavra de Jesus Cristo, que ele não quis, por causa do Deus que ele servia e temia, Mamon, a riqueza, o dinheiro, o ouro e a prata, que ele valorizava mais do que a palavra de Deus. Mas o contrário do rico, aquele pobre Lázaro, ele tinha um nome. O nome dele era Lázaro. Todo mundo conhecia ele. Coitadinho do Lázaro, morreu, acabou o sofrimento, morreu, foi melhor partir dessa vida, porque fica aí jogado pela rua, sendo tratado pior do que cachorro, porque até o cachorro foi bem mais tratado do que ele. Hoje é o que nós estamos vendo, um cachorro, um animal, é mais bem tratado do que o ser humano, e a Bíblia diz que a alma do homem vale mais do que o mundo inteiro. E o ser humano hoje é um ser humano avarento, é um ser humano tão miserável como aquele rico que não quis estender a mão para aquele pobre mendigo Lázaro.
aquele rico que não usou de misericórdia para com o homem, para com o seu próximo. E hoje o ser humano, da mesma forma, prefere dar um prato de comida para o cachorro do que dar um prato de comida para um mendigo, morador de rua. Jesus vai dizer naquele dia: eu não vos conheço, maldito de meu Pai, porque eu tive fome e não me deste de comer. A Igreja Católica é a igreja mais rica da face da terra. Tem uma estatística que diz que se ela vender todo o ouro e toda a prata que ela possui, 20 anos nós ficamos sem trabalhar na face da terra. Se ela vender todos os bens que ela possui, 20 anos o homem fica sem trabalhar. Mas por que não vende? Por que não faz isso? Porque são avarentos, são lobos cruéis em pele de ovelha. Você pensa que o Papa é um homem bonzinho? É humilde? Coitadinho, anda de carro de luxo, anda cercado de segurança. Como ele é humilde, como ele é bonzinho. Jesus, ele andou em cima de um jumento, ele andou no meio dos pobres e dos pecadores. Mas o Papa Francisco só anda no meio dos grandões, está no meio dos poderosos. Como ele é bom, como ele é humilde. Por que ele não vai na Cracolândia abraçar aquelas almas que estão morrendo dia após dia? Porque não querem sequer dar um abraço, demonstrar sequer 1% do amor que tem, que diz ter. Que amor não é falado, o amor é demonstrado pelas obras. Por isso que Deus deu o seu único filho na demonstração do seu amor. Por isso que Jesus veio e morreu, porque Deus provou o amor dele na cruz. Mas o amor dele foi provado por todos. E a misericórdia hoje é estendida a cada dia sobre todos. Mas vai vir um dia do acerto de contas. Vai vir um dia em que Deus vai colocar você face a face com Ele. Vai vir um dia que você vai olhar para o lado, para o outro, para baixo e para cima, e você só vai ver a face do Criador, porque não vai ter como você correr. Hoje você pode esconder no maior palácio que você tem. Você pode esconder no maior buraco que você esconde, você encontra. Hoje você pode esconder atrás da bebida, atrás da maconha, por ser um medroso, por ser um covarde. Você pode esconder atrás de estátua. Mas naquele dia, no dia de vingança desse Deus, não vai ter desculpas. Não vai dizer: eu não ouvi, não sabia, ninguém me falaram. Por si próprio, a natureza fala que o Filho do Homem vai voltar. Olha os sinais que aconteceu há poucos dias aqui no Brasil. A inundação que tomou as cidades de São Paulo, as cidades de Belo Horizonte, de Espírito Santo e entre outras. A terceira maior metrópole foi parada porque a água parou. Isso é o que Deus falou pela sua palavra. Terremotos, vocês ouvirão de terremotos, vocês ouvirão de peste, de fome. Isso é só o princípio das dores. E a geração está brincando quando fica a tarde inteira assistindo novela. Está brincando quando fica a noite inteira jogando videogame. Está brincando quando fica o dia inteiro ouvindo funk, jogando futebol, praticando esporte. Corre para cuidar do corpo, mas não quer correr para cuidar da alma, para salvar a alma da ira futura. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída pela ira de Deus. Sabe o que caiu do céu? Não foi cometa, não foi avião, não foi água, foi fogo e enxofre. Porque desde o mais moço até o mais velho, naquela cidade de Sodoma e Gomorra, eram gays, eram efeminados. E Deus viu que aquela geração ultrapassara o feito dos malignos, ultrapassou o diabo.
Deus é homofóbico. Nós vamos ver então se Deus é homofóbico. Deus não suportou a geração antiga. E você acha que Deus vai suportar a geração de hoje? A mulher anda na rua praticamente seminua, igual uma prostituta, pior do que uma prostituta, e ela acha bonito essa porca vergonha. A Bíblia diz lá em Isaías que o sol vai aquecer 7 vezes mais, como fornalha. Pode andar seminua, mas no período da grande tribulação, você vai andar só de fio dental. Você não vai suportar o calor que haverá sobre aqueles que restarem para experimentar a ira do Cordeiro. Lê o livro de Apocalipse, eu te recomendo a ler. Lá vai falar sobre as 7 taças da ira de Deus. E esse Deus, cadê o Deus do amor que a igreja pregava? Cadê o Deus do amor que a religião pregou e inventou? Porque esse Deus não terá por inocente o pecador. Pode andar como você quer, pode andar pelada, pode andar mostrando os seus seios, pode andar mostrando a sua bunda, pode andar mostrando tudo que você tem. Mas quando a ira de Deus vier, eu não quero estar na sua pele, não quero estar nesse corpinho bonito que você tanto protege. Pode passar Tá vindo chuva. protetor solar, Tá vindo chuva. pode passar o que for, arrancar essa pele bonitinha que você tem. Essas mulheres como Anitta, como outras, Ludmilla, contra outras aí afora, que estão promovendo a pornografia estampada, estão promovendo a sensualidade, a vaidade, a luxúria. Vão pagar caro essas mulheres que colocaram o povo para a perdição, ensinaram o povo o caminho errado. Ludmilla, se não se arrepender, vai queimar eternamente no lago de fogo e enxofre. Há poucos dias eu vi uma notícia em que ela casou com outra mulher. Geração de abomináveis, geração de adúlteros e adúlteras, geração de incrédulos. A Bíblia diz que se uma mulher deitar com outra mulher na cama, pensando que é homem, é abominação aos olhos de Deus. Mas o povo bate palma, gosta de dançar as músicas que elas cantam, fazem sucesso no mundo da internet, fazem sucesso no mundo dos baile funks. Mas eu quero ver se o sucesso delas vão prolongar lá no inferno, porque lá no inferno haverá só ranger de dentes e sofrimento. Lá o que mais se vai se pedir é a misericórdia, é um pouco de água. Vai se lembrar de tudo aquilo que fez de errado e não quis se arrepender. Quis parar o cinema, quis parar a televisão, quis parar a parada gay para poder chamar a atenção do mundo inteiro. E conseguiu de fato. Mas estavam indo de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por isso que a Bíblia fala, se o homem conhecer a verdade liberta o homem, liberta da bebida, liberta do cigarro, liberta da cachaça, liberta da idolatria do futebol, liberta da idolatria dos ídolos que não são nada, liberta do rock, liberta do sertanojo. Esta verdade liberta o homem de quebrar a mão, de andar com a mão quebrada, de andar como uma mulher. Esta palavra liberta o homem que diz que é mulher, sendo que na verdade ele é um homem, ele é heterossexual, e ele pensa que é mulher. Deus fez macho e fêmea, não foi mulher para deitar com mulher. Deus não fez homem para deitar com homem. E eles fizeram uma lei em que vai defender essa abominação diante dos olhos de Deus.
que é 3 anos para quem falar contra isto. Por que não vai prender bandido? Por que não vai prender esses bandidos da política? Porque o povo não quer. O povo quer ouvir eles. A cadeia foi feita para prender ladrão, foi feita para prender bandido. Mas por que colocaram Pedro lá na cadeia? Por que colocaram Paulo e Silas na cadeia? Por que prenderam os profetas? Porque este mundo não gosta de ouvir a verdade, gosta de ouvir a mentira que o diabo conta. Vai no cinema ouvir Harry Potter, vai no cinema ouvir Batman para ver Super-Homem, vai no cinema para ouvir esses demônios, esses filmes satânicos que está te enganando. Vai ler a Bíblia, vai dobrar o joelho para orar, vai buscar o Senhor enquanto é tempo, corre para salvar sua alma, em vez de você ficar assistindo esses demônios, em vez de você ficar dando audiência para esses demônios. Você também é cúmplice, porque você está financiando, você está bancando o salário deles, você está bancando para que eles doutrinem os seus filhos futuramente, e seus filhos cresçam no caminho errado, no caminho de trevas. Vai vir chuva. Vai vir chuva. Porque o Senhor é o nosso juízo, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Jesus é o legislador. Jesus não está no palácio lá de Brasília, porque Ele não é corrupto. Jesus não está na Casa Branca, lá nos Estados Unidos, porque Ele não é corrupto. Jesus está onde tem 2 ou 3 no seu nome reunido. Jesus está aonde tem um pedindo e clamando pela sua misericórdia, para que Ele venha estender as mãos. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 59, em versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus está esperando você pedir para Ele misericórdia para te salvar. Deus não está procurando pessoas que adorem estátua, adorem mortos. Deus está procurando adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E só pode o homem adorar a Deus desse jeito quando ele morre para o mundo, quando ele nasce de novo e quando ele recebe o selo da redenção, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa do Pai. Esta é a mensagem. Busca o Senhor enquanto é tempo, invoque o seu nome enquanto Ele está perto, porque assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não torna mais, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a que a enviei. Assim é Deus quando fala pela sua palavra, porque Deus, Ele parou o mundo pela profecia do profeta Josué. O sol parou para que o povo de Deus pudesse ser vitorioso. Deus fez tudo em prol do resgate da alma do homem, quando deu seu único filho. Esta é a mensagem. Creia na mensagem. A Bíblia diz que se o homem crer no Filho, será salvo, tu e a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.